28 de fevereiro, terça-feira. Ainda estamos falando, a semana estudando sobre a cobiça. E lembrando que a cobiça começou lá no céu, com Lúcifer. Houve uma tragédia ali. Veio para a terra, no Jardim do Éden, e também passou toda esse pecado original para o ser humano. Ele já vem conosco na natureza pecaminosa. Então é algo que temos que lutar, todos nós, com esse pecado original. E não foi diferente com Judas. Judas protagonizou uma das histórias mais tristes, mais trágicas da Bíblia. Porque ele viveu junto com o Messias. Ele foi chamado entre os 12 para ter a parte mais íntima ali de todos os discípulos, de todos os seguidores de Jesus. Onde Jesus ia, eles iam. O que Jesus comia, eles comiam. O que Jesus dormia, eles dormiam também. Onde Jesus ia, eles iam. Ele viu milagres, viu sinais, viu profecias, viu parábolas. Ele pôde assistir toda a atenção e amor que Jesus dedicou, principalmente àquelas pessoas que eram abandonadas pela sociedade. Ele recebeu de Jesus poder para curar, para expulsar demônios. Tanto é que quando Jesus falou, vocês vão de 2 em 2 pregar o Evangelho, ainda no meio do aprendizado como discípulos, eles foram e quando voltaram, Jesus falou, como foi? E eles vieram perplexos e dizendo assustados, nós usamos o teu santo nome e nós curamos doentes e nós expulsamos demônios. E eles então, todos ficaram muito felizes porque puderam ser úteis com o poder que Jesus deu a todos eles, inclusive a Judas. Judas não era assim um farsante, alguém que já entrou com essa intenção de trair Jesus. Não foi isso. Judas amava Jesus. Ele ansiava ter um novo coração. Ele sabia desse pecado dele. Ele queria ser transformado. Mas ele não se submetia aos ensinamentos de Jesus ou à majestade do Mestre. Na verdade, ele e também os outros discípulos, mas mais ele, acreditava que Jesus tinha uma liderança muito fraca. Tinha um poder muito grande, mas uma liderança muito fraca. Então, ele não concordava com certas coisas. Veja que um dos episódios onde ele sai envergonhado, que é João 12, 1 a 8. Ali em Betânia, Jesus gostava muito de ir na cidade de Betânia. E quando ele ia ali, ele ia lá na casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele foi ali e alguém lhe deu uma ceia, ou seja, um jantar ou um almoço a todos os discípulos. Lázaro estava ali. Lázaro já tinha morrido e sido ressuscitado. Lázaro fazia muito sucesso ali. Todos queriam perguntar para ele, mas você morreu e tornou a viver, mas como foi isso e tal? Muitos se convertiam por causa de Lázaro. Lázaro era um testemunho vivo do poder do Messias. Aquilo testemunhava que Jesus era realmente o Messias, porque para dar a vida, somente Deus. Então,
Jesus e os discípulos foram ali, estavam nessa ceia, nesse jantar, nesse almoço. E Maria estava servindo. E, em determinado momento, Maria parou de servir, tirou ali do seu avental, do bolso do seu avental, um vidrinho, conhecido como alabastro, que era onde se colocava os perfumes caros. E ela tirou dali um perfume que é de nardo puro, caríssimo. Segundo os cálculos que se faz hoje, 200 denários, o salário de um ano de salário mínimo daquela época. Se colocar hoje o salário mínimo aqui do Brasil, seria 40 mil reais. E é caríssimo mesmo. Ela foi juntando dinheiro e tal, isso não explica por quê, como e tal, porque eles não eram ricos. E comprou esse perfume. Era uma reserva, que ele poderia ser guardado como uma reserva de dinheiro para emergência, porque você poderia vender. E ela comprou com um objetivo. Ela, quando começou a poupar o seu dinheiro, ela já sabia o que ela ia fazer. Ela iria agradecer Jesus porque perdoou os seus pecados. Perdoou muito. Limpou ela dos pecados. Livrou a Maria das tentações, dos demônios, da culpa, da rejeição da sociedade, e deu esperança a ela de salvação. Ela tinha certeza da salvação dela, apesar dos grandes pecados que ela tinha cometido, mas tinha certeza que foi perdoada. Esse alívio fez ela juntar dinheiro. Vou agradecer a Deus. E nós temos que aprender com Maria que a gente não agradece a Deus só da boca para fora. Aleluia, glória a Deus, e grita e chora. Tudo bem se quiser fazer isso. Mas não é apenas da boca para fora. Maria queria falar para ele, mas fazer alguma coisa por ele. Então ela comprou aquele vidro de perfume nardo puro, caríssimo. Uma gota, porque era um óleo, né? Uma gota já perfumava todo o salão que ela estava. Mas ela derramou tudo. Alguns escreveram que foi no cabelo. Outros escreveram que foram nos pés. Provavelmente derramou sobre o seu cabelo. Cabelo de Jesus. Onde iria ser crucificado. Onde iriam se colocar uma coroa de espinhos. Dentro de pouco tempo. E também nos pés. Acabou de derramar o resto nos pés. Onde iria ser pregado na cruz. E ela então se ajoelhou ali. Tirou seus longos cabelos, soltou os longos cabelos. E chorando de alegria, as lágrimas caíam nos pés de Jesus, misturado com o perfume, e ela enxugava com seus cabelos. Naquela época, mulher não entrava em festa de homem. Mulher, onde tinha homem não entrava mulher. Maria só estava ali porque o irmão dela estava ali. Provavelmente eram parentes
E a mulher jamais soltava os cabelos diante de homens. Muito menos tocava em algum homem. Em lugar nenhum. Isso era a lei ali dos judeus. E ela agora beija os pés de Jesus. Ah, mas não faltou oposição. No clube dos bolinhas ali, vieram críticas de todo lado. E uma das críticas citadas por João, capítulo 12, foi que o primeiro a falar foi Judas. Judas, ele cuidava, era o tesoureiro dos 12 apóstolos. Dentre os 12, ele era o tesoureiro, considerado o mais confiável, o mais culto. Aquele que iria administrar o dinheiro de Jesus. E ele então logo viu, porque o perfume perfumou todo o salão. Aquilo chamou a atenção de todo mundo. Da onde, poxa, que perfume maravilhoso! Da onde que está surgindo esse... E todos foram ali na mesa, ali onde estava Jesus. Imagino todos eles em volta ali. E Judas veio também e disse: que desperdício que essa mulher está fazendo. Jesus, repreenda essa mulher. Ela está desperdiçando um valor de 200 denários, 40 mil reais, jogando aí nos seus pés. Nós poderíamos ajudar muitos pobres com isso. Poderia pegar esse dinheiro e comprar alimento para os pobres. A preocupação dele, o próprio João fala, não, ele não estava preocupado com os pobres. Veja aqui, 12:6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele roubava. Jesus sabia disso. Até João sabia que ele roubava. Então ele queria que aquele dinheiro grande tivesse na bolsa para ele pegar o dinheiro. E Jesus o repreendeu amorosamente, amavelmente. E disse assim: Judas, deixa o que ela guarde, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. E o outro evangelho diz assim: ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Eu vou morrer daqui a pouquinho, dentro de alguns dias, porque já faltava 6 dias para a Páscoa. E ela está me perfumando. Provavelmente, quando ele estava carregando a cruz, o perfume ainda estava nos seus cabelos e nos seus pés. Provavelmente, quando ele estava na cruz do Calvário, ainda aquele perfume de nardo puro exalava ali no trono, na cruz. Porque Maria agradeceu a Jesus. Quem muito foi perdoado, muito é agradecido. Aprendemos muitas coisas sobre isso. Mas vamos concentrar no aprendizado que Judas deixou para nós em contraste, né? Ele cobiçou o dinheiro que não era seu. Ele cobiçou. Ele julgou a mulher. Ele condenou a mulher.
Ele queria que Jesus fizesse o mesmo. E quando Jesus não fez o mesmo, pelo contrário, abonou aquilo que Maria tinha feito, e até parabenizou, dizendo: onde for pregado o evangelho, será contado isso que você fez por mim. Judas ficou muito irritado, ficou irado. Ele saiu do meio daquele jantar e foi até lá no sumo sacerdote, num dos dois, né, que tinha dois, no sumo sacerdote, e propôs entregar Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, 30 denários. Muito menos do que os 200 denários que estava sendo doado. Vou entregar. Vocês ficam alerta porque eu vou entregar. E ficou na Santa Ceia. Ele saiu. Jesus falou: sai então, Judas. Você vai me trair, então sai. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Mas nunca jogou na cara dele isso. Judas foi e disse para o sumo sacerdote, com o exército que veio junto: aquele que eu beijar, este é ele, prendam. Mas o objetivo dele era a cobiça, não só pelo dinheiro, mas pela posição. Porque ele achava Jesus um administrador fraco, ele não sabia como fazer para tomar o governo de Roma. Então ele falou: com o poder que ele tem e com a minha estratégia, ele vai realmente ficar agradecido comigo depois. Eu vou ajudá-lo a ser o rei aqui de Roma. Desbancar Roma. E libertar os israelitas aqui, os hebreus. Então, ele foi lá e fez essa estratégia dele. Traiu Jesus. Mas quando ele vê Jesus que não reagia, Jesus que se deixava apanhar, sofrer, ser abusado, cuspido, maltratado, ele se desesperou, porque o plano dele não deu certo. Ele cobiçava um lugar ao lado de Jesus no seu pretensa conquista do poder. Ele queria ser o conselheiro de Jesus. Jesus precisava de um conselheiro, ele não sabia lidar com o poder que ele tinha. Então ele visava ele mesmo. Aquele cobiçoso faz dele mesmo seu ídolo. Quem cobiça, ele cobiça, leva aonde? A roubar, a mentir, a matar, a fazer qualquer coisa para atender o seu ego. É o pecado original que levou à rebelião no céu e à rebelião aqui na terra. O único remédio, Jesus. Quando Judas olhou para Jesus, não viu como se salvar. Quando Pedro olhou para Jesus, não viu como se perder. Vamos olhar para Jesus. Apesar da nossa fraqueza e falha, não vemos como nos perder, porque o amor dele é muito grande por nós. Ele veio para nos salvar.